em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Chego agora e de volta para matar saudade aqui com o professor Paulo Bacelar. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo aos estúdios do jornal Alerta Geral. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a vocês todos, ouvintes do programa Alerta Geral. Estou aqui mais uma vez no estúdio para responder aos nossos amigos, nossos ouvintes sobre o direito previdenciário. Então, professor Paulo Bacelar, vamos às perguntas e mensagens dos nossos ouvintes. Algumas mensagens um pouco atrasadas porque o volume de perguntas é tão imenso, tão grande, que nós não conseguimos a cada semana dar conta de todas as respostas. Mas a você, ouvinte internauta, homem ou mulher que nos encaminhou pergunta, seguem agora as respostas. A primeira mensagem é do Ricardo em Pacajus. Ele disse que sofreu um acidente de trabalho e ficou afastado do emprego e quer saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito ao auxílio acidente e como fazer o pedido. Olha, Luzenor, se ele teve um acidente de trabalho, em primeiro lugar, ele tem que dar entrada no auxílio doença, primeiro. O auxílio acidente é somente após o recebimento do auxílio doença, quando há a consolidação das lesões que causaram esse acidente. Então ele vai ter se ele tiver uma diminuição na sua atividade laboral, né, uma redução na sua capacidade de trabalhar, naquela atividade que ele já trabalha, ele terá a cessação daquele auxílio-doença e terá aí depois o auxílio-acidente. Então, primeiro ele pede o auxílio-doença, que é benefício por incapacidade temporária, pelo próprio site do INSS. Professor Paulo Bacelar, nos últimos meses o INSS tem intensificado a Operação Pente Fino para detectar irregularidades na concessão do auxílio-doença, né? Até o final do ano, o governo deve revisar pelo menos 800 mil benefícios. E até o momento, cerca de 55% dos auxílios que passaram pela revisão foram suspensos. Diante dessa situação, quem se sente prejudicado ou prejudicada deve encontrar qual caminho para recuperar o auxílio-doença? Olha, em primeiro lugar, precisa saber se a pessoa realmente ainda está incapacitada, né? Porque o pente fino, ele tende a verificar aqueles benefícios cuja pessoa ainda está incapacitada, ou permanentemente, tanto uma aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade permanente, pode não ser mais permanente, pode ter aí havido uma regressão, a pessoa poder trabalhar, e também como aquele auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, também não está mais com aquela condição, a pessoa já ter ficado boa. Então, precisa primeiro ver isso. Se ela realmente verificar que foi injusto, que está realmente ainda incapaz, aí ela deve procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança, lembrando que sempre procure um advogado que você conheça, não através de terceiros, para que ele possa entrar com processo judicial e recuperar esse benefício. Mais uma dúvida agora da Eduarda em Fortaleza. Meu marido recebe BPC e está pagando INSS 5%. Caso venha a falecer, tem o direito à pensão? Olha, é meio complicado a concessão da pensão em benefício por incapacidade, em recebimento de BPC, quando ele paga como 5%. Os 5% é para quem não tem renda. E o INSS costuma considerar o BPC como renda. Então, sempre que eu digo aqui que pode contribuir, quem recebe BPC, pode contribuir para ter direito a uma aposentadoria no futuro, para garantir até uma pensão por morte para seus dependentes, mas no código de 11% do salário mínimo e não de 5%. Então, pagar no 5% é perigoso porque pode não ser validado essas contribuições. Então, na hora
que precisa, né, na hora que vem o óbito, e que precisa solicitar, pode ser que o INSS recuse essas contribuições e ele tem que fazer a complementação para 11%. A linha está aberta para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do mundo, para nos encaminhar perguntas na área da Previdência Social. 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, enquanto você respondia essa pergunta da Eduarda em Fortaleza, me veio uma reflexão. Ora, se o Paulo Bacelar sempre fala que as pessoas podem contribuir com 5%, aí aqui, ao mesmo tempo, eu acompanhando com muita atenção, observei que na realidade contribui com 5% quem é dona de casa ou quem está no CAD único, porque sem essa condição a contribuição deve ser acima de 11%. Sem renda própria, né? Então não pode ter renda para quem vai pagar os 5%. E o BPC pode ser considerado aquela renda que a pessoa tem. Então, não pode, eu sempre falo aqui, para não contribuir com 5% para quem recebe BPC, contribuir com 11%, que é 1473 o código. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre esse desdobramento aqui da pergunta da Eduarda. Lembrar, BPC, benefício de prestação continuada, não deixa pensão. Sem contribuir, não. Para deixar a pensão, no caso da Eduarda aqui, realmente tem que contribuir, mas no código de 11%. Mas sem contribuição, o BPC não gera nenhum tipo de benefício. Raimunda em Itapiúna, quem tem direito ao adicional de 25%, professor Paulo Bacelar? Somente os aposentados por invalidez. A pessoa tem que ser originariamente aposentada por invalidez. Ou no código 32, ou no código 92. Tem que ser esse código de aposentadoria. E ele precisa ter uma necessidade de uma pessoa acompanhando. Precisa ou ser idoso, ou ter Alzheimer, aquela pessoa que precisa de um acompanhante. Aí ele tem um aumento de 25% na sua aposentadoria, mas tem que ser aposentado por invalidez. Aquela pessoa que é aposentada por tempo de contribuição por idade e que porventura venha ficar inválido após a concessão da aposentadoria, esse não tem direito a esse benefício, que eu acho injusto, Luciano, que é uma questão aí que precisava ser atualizada. Lucileuda em Piqué Carneiro. Gostaria de saber se os enfermeiros já aposentados serão beneficiados de certa forma com correção por conta do piso salarial da categoria, já que muitos foram aposentados sem serem contemplados com o piso. Não, se for do regime geral de previdência, o benefício acompanha os índices de reajuste de benefício no geral e não por categoria. Então, para quem é do INSS, para quem é aposentado pelo regime geral de previdência, o aumento da categoria não gera o aumento no seu benefício. Agora, para servidores públicos que foram aposentados e que têm um reajuste pelo piso, aí sim, se tiver concedido pela última remuneração, ou seja, da categoria, aí acompanha os ativos nesse caso, mas se não for isso, não tem como acompanhar. Linha direta 085 99273 4353. Manuel em Brejo Santo, gostaria de saber se tenho que pagar todo mês os 11%, já que tenho perícia marcada para fevereiro novamente. Em 2022, paguei 6 meses e recebi 3 meses da perícia médica marcada ou realizada anteriormente. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, quem tem perícia quem tem perícia marcada lá para frente e está esperando essa perícia, ele corre o risco de quando for fazer a perícia, se o benefício não for contemplado, se ele não for concedido nessa perícia, ele ficar com esse tempo sem contribuição. Então é perigoso. Então, para garantir uma condição melhor, é bom que você não passe mais de um ano aguardando a perícia médica. Se tiver a perícia médica marcada para um período superior a um ano da última data que você contribuiu, aí quando estiver perto de um ano, você volta a contribuir novamente para poder não perder a condição de segurado. Luana, em Pentecoste, tenho uma dúvida. O período trabalhado como jovem aprendiz em uma empresa conta como tempo para aposentadoria? Olha, é controverso, porque deveria contar, mas existem uns requisitos. Para o INSS, esse tempo de aluno aprendiz, se for de carteira assinada e tiver a contribuição previdenciária, ele vai contar. Mas se for aluno, por exemplo, de escola técnica federal, que teve participação com bolsa de estudo, recebendo fardamento, alimentação,
ela pode ser contada também através de uma certidão de tempo de contribuição desses institutos federais. Escola Técnica Federal, Instituto Federal de Tecnologia, esses institutos, aí, através de uma certidão por tempo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, Fabiane está em Sobral com a seguinte dúvida. Meu marido é aposentado e tem um filho com autismo que recebe um benefício. Posso perder o benefício do meu filho quando eu me aposentar? É possível, porque a renda familiar será alterada, mas não muda a renda se a pessoa aposentada estiver recebendo um salário mínimo e tiver 65 anos de idade. Nesse caso, esse benefício da pessoa com 65 anos de idade ou mais e de um salário mínimo não conta como renda familiar. Anote na sua agenda o telefone para você nos mandar perguntas, mensagens, dúvidas, é 085 99273 4353. Lana, em Canindé. Tenho 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Sou professora do Estado. Com quantos anos irei me aposentar? 57 anos de idade, com 30 de contribuição será a regra geral. Se ela não tiver os 30 anos de contribuição, ela se aposenta com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quer dizer que nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Lana com 60 anos de idade vai esperar mais 2 anos para se aposentar? Mais 2 anos, porque aí vai pegar a regra geral. Tem mais dúvida, Antunes em Calcaia. Gostaria de saber se com 38 anos de contribuição e 62 anos de idade, já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Já perdeu foi tempo, hein, professor Paulo Bacelar? Mais ou menos. 38 anos de contribuição. Sim, por causa em 2019 já tinha 33 anos. É verdade. Ele vai ter 35 anos antes da reforma da Previdência. Mas, Luzenor, são esses casos que a gente tem que olhar com cuidado. Ele já tem direito à regra de transição de direito adquirido. Ele já tem direito à regra de transição de 50%. Ele já tem direito à regra de transição da idade mínima, que é de 63 anos e meio. Ele tem quantos anos? 62, né? 62. Ainda não tem essa regra. Mas ele falta um ponto, Luciano, talvez até 6 meses de contribuição, mais 6 meses de idade. Um ponto apenas para ter a melhor regra possível, que é a regra de 100% do pedágio de 100%. Então, esses casos que a gente tem que calcular para ver se vale a pena ele se aposentar pela regra de direito adquirido, com 35 anos de contribuição antes da reforma, e já que ele vai ter uma idade menor e vai ter um fator previdenciário, possivelmente incidindo sobre essa regra, ou ele esperar mais um pouquinho e se aposentar com a regra de pontos, de 101 pontos, ou então a regra de transição de pedágio de 100%. Então ele poderia esperar e fazer o cálculo para saber se vale a pena ele esperar um pouquinho mais para ter uma regra melhor. Mais uma dúvida, a Márcia em Paramoti, professor Paulo Bacelar, diz: tenho 34 anos de contribuição, sendo somente 15 de insalubridade. Quando irei me aposentar? Sou agente de saúde. Um tempão aí, professor Paulo Bacelar. Ela não diz a idade. Mas se esses 15 anos for convertido em tempo de contribuição, né, serão 20%, um pouco mais de 2 anos, né? 3 anos, 3 fechado, anos, 20% de 15. Dá 37 anos, ela vai ter direito aí à regra de transição também, por a regra de transição de 100%, que já tem 34, né? Possivelmente já pega a regra de transição de 100%, e aliás, ela teria que ter 57 anos de idade, ela não diz aqui a idade. E também terá direito à regra de direito adquirido. Então ela já teria direito à aposentadoria pela regra do direito adquirido, que já precisaria ser 30 anos antes de 2019. Então ela precisa já calcular, porque se der o tempo certo e o valor for satisfatório, Zenô, o que é muito importante para as pessoas decidirem pela aposentadoria é calcular para ver quanto vai ser o valor da aposentadoria. Se ela concordar com aquele valor, ela já pode dar entrada logo. Então, Márcia, segue esse conselho do professor Paulo Bacelar, faz rascunho com os teus números aí, com os teus dados, porque talvez você já esteja na hora de bater a porta do INSS. Mais uma dúvida, Antônio Eudes em Calcaia. Tenho 29 anos e 6 anos de carteira assinada. 29 anos. 6 anos de carteira assinada no antigo trabalho e agora 10 meses de MEI. Trabalho com construção civil. Caso me acidente em trabalho, tenho direito a algum benefício? Não, se ele trabalha com MEI, mas ele não é mais empregado, o acidente de trabalho dá direito ao auxílio-doença normal, auxílio-doença comum, que é de uma espécie 31. Se ele tivesse de carteira assinada, poderia ter uma espécie de
de auxílio-doença acidentário, que daria estabilidade para ele. Mas ele sendo MEI, ele tem direito ao auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, repita essa resposta, por gentileza, porque eu tentei compreender, mas não consegui fazer a interpretação. Ele, se tivesse carteira assinada, teria direito ao auxílio-doença Acidentário. E como MEI... Espécie 91. Espécie 91. E na condição de MEI não tem esse mesmo direito? Não tem o mesmo direito, porque o contribuinte individual, ele não tem direito a um benefício acidentário. Mas ele é um auxílio-doença comum. Qual é a diferença? A única diferença é que dá estabilidade. Para o MEI não precisa de estabilidade, porque ele é o próprio empreendedor, né? No caso dele, Luciano, veja bem, Sim. Se ele é MEI e é também empregado da empresa, é possível que ele tenha 2 auxílios, porque ele pode ficar afastado das duas atividades. Isso. Professor Paulo Bacelar, a nossa ouvinte Lourdes, em Fortaleza, diz que tem 22 anos de contribuição e 59 anos de idade e quer saber, ela pergunta, já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Ainda não, precisa ter 62 anos de idade, já tendo o tempo aí necessário para aposentadoria, mas ainda falta o requisito da idade mínima. Silvana Ribeiro, no bairro Guararapes, também em Fortaleza. Queria saber se eu tenho direito a um benefício do auxílio-doença. Eu tomo remédio para ansiedade, remédio para depressão e para diabetes. Eu tenho um problema no meu ouvido, problema de audição. Essas condições com problemas de saúde garantem auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Depende da atividade, Luciano. Qualquer doença vai garantir um benefício por incapacidade temporária ou permanente se depender da incapacidade gerada por essa doença. Então precisa ter um atestado médico afastando ela dos trabalhos para ela poder se cuidar, ficar boa ou então ter um benefício permanentemente. Agora você esqueceu de dar um detalhe pequeno. Qual é, professor Paulo Bacelar? Para Silvana Ribeiro ter direito ao auxílio-doença... Ela precisa ser segurada da Previdência. Ou com carteira assinada, ou como naquele caso anterior que você explicou sobre a condição de MEI. Exatamente, ela tem que estar na qualidade de segurada da Previdência para ela ter direito ao benefício. Ou... Um BPC, é muito difícil ter um BPC por conta de um problema de um ouvido. O Marcos Fonseca não diz em que cidade se encontra, mas mandou o seguinte recado. Gostaria de saber se posso entrar com o pedido de aposentadoria especial. Sou diabético, tipo 2, trabalho na área da saúde, recebo insalubridade e tenho 20 anos de carteira assinada. Ele tem insalubridade, tem 20 anos, ele tem que saber quanto tempo eu posso converter esse tempo de especial em comum para saber se tem direito a algum benefício. Tem que somar os tempos e ver quais são as regras que ele pode alcançar. Paulo Henrique, em Quixeré, tenho 27 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quantos anos irei me aposentar? Essa é fácil, viu? É fácil, 65 de idade... mais 5 anos, ele vai ter 32 anos de idade, de contribuição, e terá 32, né? 32 dá 12 vezes 2, 24, não é isso? Exatamente. Mais 60, 84% da média de contribuições. Ele vai ter um aumento na média de contribuições se ele continuar contribuindo até os 32 anos de contribuição. Agora, vamos supor, professor Paulo Bacelar, que o Paulo Henrique, a exemplo de outros ouvintes, homens que nos acompanham aqui no Jornal Alerta Geral, chegue aos 65 anos de idade e, nesse caso, 32 anos de contribuição, já está garantido a aposentadoria. Agora, para ele receber o equivalente ao que ele ganha na carteira, vamos supor, acima de um salário mínimo, ele precisa chegar aos 35 anos de contribuição? Não, o homem, para ter direito a 100%, não da sua última remuneração, que não tem como ser isso, mas para ele ter pelo menos a média, 100% da média de todo o período contributivo, desde quando ele começou a trabalhar, lá em 94, ele teria que ter direito, mas aí precisa ter 40 anos de contribuição para poder alcançar os 100% da média de contribuições desde julho de 94. Linha direta 085 99273 4353. Mariana Lemos, em Aracoiaba. Tenho 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Olha só, professor. Se fosse homem, já teria direito à aposentadoria, né? Mulher ainda já tem direito também, até com um tempo menos, né? Ela já podia ter direito lá desde os 60 anos de idade, quando ela completou 60 anos, se foi antes de 2019. E se foi depois de 2019, 62 anos já tem direito sem aposentadoria, é só pedir.
quando algumas pessoas chegam nessa condição aqui da Mariana Lemos, seja o homem ou a mulher, aí vem a pergunta, professor Paulo Bacelar, se eu me aposentar agora, irei receber de forma retroativa, correspondente ao tempo da idade de contribuição que eu tinha direito naquele momento? Infelizmente não, Luciano. Ele vai receber desde a data do requerimento administrativo. Mais uma dúvida, José Vasconcelos em Fortim. Trabalho de carteira assinada e dei entrada no meu pedido de aposentadoria. Posso continuar trabalhando de carteira assinada e receber meus direitos? (58 anos de idade). Com 40 anos. Então, daqui a 5 anos, daqui a mais 5 anos, ele vai ter 63 anos de idade. Então, ele pode se aposentar antes dos 65 se ele atingir os 38 anos de contribuição. Isso na regra de transição correspondente à idade ou à pontuação? Porque com Não, 40... é a regra de transição de 100%. Porque se ele tinha 30, ele tem que ter um pedágio de 5 anos. Então, ele se aposenta com 40 anos, independentemente da idade. O canal está aberto. Mande a sua pergunta. 085-99273-4353. Antônio Arlindo, em Viçosa do Ceará. Tenho 59 anos de idade e 36 anos de contribuição. Pago 20% do salário mínimo. O que falta para eu conseguir me aposentar? 36 anos de contribuição, 59 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, a mesma situação do nosso ouvinte anterior, que você respondeu, do Guilherme Pereira, 58 anos de idade, 35 anos de contribuição. Nesse caso do Antônio Arlindo, de Viçosa, 59 anos de idade e 36 anos de contribuição. Então ele tinha 31. Se ele tinha 31 em 2019, 4 anos de pedágio, com 35 mais 4, 39. Daqui a 3 anos ele se aposenta. 59, 60, 61, 62. Se aposenta com 62 anos também. Agora, é bom ele pagar os 20% realmente do mínimo para poder ter essas regras de transição. Porque as regras de transição só é possível se ele contribui com a alíquota no mínimo de 20%. Não pode ter regra de transição com a alíquota de 11%. Francisco em Guaramiranga, recebo auxílio acidente permanente desde os 6 anos. 6 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Se eu começar a trabalhar de carteira assinada, vai dar algum problema? Ele recebe auxílio acidente ou há 6 anos, professor? Desde 6 anos não tem como, né? Exato. Então vamos colocar aqui há 6 anos. Se eu começar a trabalhar de carteira assinada, vai dar algum problema? Qual é a resposta para o Francisco? Não. Se ele recebe auxílio acidente, ele deve voltar a contribuir, deve voltar a trabalhar, porque esse auxílio acidente não conta para a aposentadoria dele. E não há nenhum problema. E neste caso, ele permanece com esse benefício? Permanece com benefício e na hora que for aposentar, ele vai ser contado, vai somar o tempo dele
o tempo não, vai somar o salário de contribuição dele, que ele estiver contribuindo, com o salário do auxílio acidente, para aumentar a média de contribuições dele. Professor Paulo Bacelar, Valmir Brito, em Granja. Gostaria de saber se posso trabalhar de carteira assinada, pois tenho 48 anos de idade e minha esposa recebe um benefício, onde eu sou procurador dela. Tenho a curatela em meu nome. Pode trabalhar, o curador não tem nenhum problema com a curatelanda, não. Ele pode trabalhar, ele vai contribuir e vai ter o direito à aposentadoria dele, independentemente do benefício dela. Gorete, em Jaguaruana. Vou fazer 60 anos de idade e sempre contribuir com o sindicato. Dei entrada na minha aposentadoria e já foi negado o pedido 3 vezes. Por que isso está acontecendo, professor Paulo Bacelar? Porque depende das provas de que a pessoa apresentou no processo judicial, no processo administrativo. O fato de ter contribuído ao sindicato não gera nenhum benefício para a Previdência Social. Jaguaruana ganhou fama estadual e nacional por quais razões, professor Paulo Bacelar? É o produtor de rede. Quem quer uma rede, vai em Jaguaruana comprar uma que lá tem redes de qualidade. Rede boa, segura, com punho forte, para você se balançar. Exemplo do que faz o professor Paulo Bacelar quando sobe a serra e vai curtir os bons ares da Serra do Maciço do Baturité. Ricardo, em Iguatu, tenho 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quantos anos irei me aposentar? Olha a coincidência aqui, Ricardo. Tá pertinho, com 65 anos de idade. Você vai ter 35 de contribuição, vai se aposentar com 90% da média de contribuições e com 65 anos de idade. Agora é do Souza, em Russas. Me explique sobre a aposentadoria do deficiente auditivo. Perdi mais de 40% da audição. Tenho 25 anos de contribuição. Os últimos 15 anos no mesmo serviço. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem alguns aspectos. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode se aposentar aos 25 anos de contribuição, independentemente da idade, tá? 25 de contribuição, 29 anos de contribuição ou 33. 25 anos de contribuição para quem tem deficiência grave. E 29 anos para quem tem deficiência moderada e 33 anos de contribuição para quem tem deficiência leve. Então, se no caso ele já tem 25 anos de contribuição, mas se for considerado grave, ele já teria direito à aposentadoria. Mas ele precisa ter no mínimo 15 anos com essa deficiência e tem que ser considerado grave para ele se aposentar agora. Se for moderada, com 29 anos de contribuição, e se for leve, considerada leve essa deficiência dele, aí tem que ter 33 anos de contribuição. Quem define essa questão de leve, grave ou moderada, somente é a perícia médica junto com a assistência social da Previdência Social, que vai fazer a análise desse benefício. Regilânia, em Campos Sales. Já foi a Campos Sales, professor Paulo Bacelar? Campos Sales, já sim, perto de Antonina do Norte. Campos Sales, indo ali para Salitre, passa por lá. E Salitre é conhecido estadualmente como a terra da mandioca. O jornalista Beto Almeida não sabe onde é a terra da mandioca, não sabe onde é a terra do feijão, não sabe onde é a terra da rede, não sabe a terra do leite. Tem que acompanhar o Jornal Alerta Geral. Olha o Beto Almeida do outro lado. Beto Almeida, vem aqui, Beto. Vem, Beto. Daqui a pouco ele vem. A Regilane, em Campos Sales, diz o seguinte: meu filho tem TDAH. Ele tem algum direito no INSS? Ele também tem artrose na coluna lombar. Olha, essas doenças da saúde mental, como TDAH, autismo, ela pode gerar sim um benefício. Mas precisa ter, no caso do TDAH, precisa ver quais as dificuldades que a pessoa tem. Quais são os impedimentos que a pessoa tem por conta dessa doença. Então ela vai ter que fazer uma perícia médica para ser avaliada. Dúvida? Mande a sua mensagem aqui para o Alerta Geral no 085-992734353. Alana, em Icó. Minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai. Ela consegue transformar esse benefício em aposentadoria? Não, aposentadoria não. A pensão por morte é um benefício para os dependentes do segurado que faleceu. Para ela ter direito à aposentadoria, ela precisa contribuir em nome próprio para ela ter direito à aposentadoria dela. Raimundo Eudes, em Itatira, pago MEI há 5 anos. Se caso eu parar de pagar, o tempo de contribuição fica perdido? Não, o tempo que já contribuiu, ele já é mantido, mas ele deixa de ser segurado da Previdência enquanto ele não contribui mais. Você sempre dá um conselho, professor Paulo Bacelar, quando as pessoas contribuem na condição de MEI e de repente deixam de contribuir para o INSS. Tem um recado aí porque precisam essas pessoas atentar também para o vínculo com a Receita Federal.
É isso. Se tiver o MEI e não tiver contribuindo, passar de mais de um ano sem contribuir, aquele tempo ele não vai ser mais contado para aposentadoria, mesmo que ele contribua em atraso. Então ele vai ficar com a dívida com a Receita, vai ter que pagar, mas não vai contar para aposentadoria. E só para lembrar, viu, Zé, em Itatira, eu também já conheço Itatira aqui no estado do Ceará. João Lima, em Paracuru, tenho 27 anos, sou pedreiro autônomo, o que faço para garantir minha aposentadoria? Tem que contribuir. João, né? João Lima. João, tem que contribuir. Entrar no site da Previdência, tirar o seu boletozinho de pagamento e fazer aquilo ali como uma coisa permanente, constante. Você contribuir todo mês até completar os 15 anos de contribuição, no seu caso, e 65 anos de idade. Se você nunca contribuiu, aí vai começar a contribuir agora, aí já aumentou. Você vai ter que pagar 20 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria aos 65 anos de idade. Então não perca tempo, comece a contribuir agora. Fernandes Tavares, em Itapipoca, qual é o site, professor Paulo Bacelar, para consultar sobre o BPC? Faz quase 2 anos que minha mãe não recebe o benefício do meu irmão. Ele tem envelhecimento precoce. Olha, se por algum acaso esse benefício foi suspenso, foi bloqueado, foi cessado, você precisa procurar a agência da Previdência, ligar para 135 e agendar um atendimento específico para conversar com o servidor e olhar o que foi que houve com esse benefício. Carlos Menezes, em Horizonte, eu tenho 18 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quantos anos faltam para que eu possa pedir a minha aposentadoria? Conta fácil. Luziano, essa aí até o Marcos Furlan consegue responder. Até o Beto Almeida responde. Até a Camila consegue responder. 65 anos de idade, Carlos. Faltam 4 anos para você ter direito à sua aposentadoria. Roberta, em Oroz, meu filho perdeu o pai, ele tem 16 anos de idade. A viúva conseguiu o benefício de pensão por morte e eu abri um requerimento no INSS em nome do meu filho. Isso já está com 1 mês e até agora nada, só em análise. Ele é filho do primeiro relacionamento. Meu filho tem direito a essa pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Sim. Agora 1 mês ainda é um tempo razoável, né? Considerando aí que a Previdência está em greve com seus servidores, buscando aí uma melhoria na qualificação dos servidores. Então, 1 mês ainda é um tempo razoável de espera. Ele pode esperar, aguardar que o benefício dele será concedido. Agora, com um detalhe, né, professor Paulo Bacelar? A Roberta precisa atentar para saber se o ex-companheiro, o pai desse menino de 16 anos de idade, contribuía para a Previdência Social. E era assegurado da Previdência na data do óbito. Aí terá direito à pensão por morte. Linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085-99273-4353. Lourdes, em Itapiúna. Eu tenho 53 anos de idade e há 2 anos moro no interior de Itapiúna. Eu paguei o INSS como autônoma e como microempreendedora individual. Tenho 9 anos pagos. Tenho direito à aposentadoria? Vai ter que continuar contribuindo, Lourdes, até completar os 15 anos de contribuição e você terá que ter 62 anos de idade. Então tem 9 anos ainda para você... 6 anos, professor Paulo Bacelar. No caso de contribuição, e 9 anos para a idade. Sim, 9 anos para a idade. Então ela tem 9 anos para continuar contribuindo para fechar esses 15 anos de contribuição e poder gozar da sua aposentadoria. O ouvinte, a ouvinte não se identificou, mas faz uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que eu considero importante a resposta para muitos ouvintes. Quem tem HIV tem direito a algum benefício ou auxílio do INSS? Tem. O HIV, ele pode ser um fator estigmatizante, então ter problemas não só físicos como mentais, então ele pode sim gerar um benefício da Previdência. Marcílio, em Nova Russas. Eu vou completar 66 anos de idade em dezembro. Eu tenho 31 anos de contribuição de firma e alguns meses. Tenho direito a mais de um salário mínimo? Depende, vai ser calculada a média de contribuições no momento que você for pedir aposentadoria. Como você tem 31 anos de contribuição, 31 menos 20 são 11. 11 vezes 2 dá 22%, mais 60% são 88%. 82% da média de contribuições de todo o período que você contribuiu. Então, se você tiver uma média alta, mesmo assim, você ainda vai se aposentar com 82% dessa média. Então, vai depender de quanto você contribuiu desde julho de 94. Agora, professor Paulo Bacelar, o Marcílio aqui de Nova Russas, ele não já perdeu dinheiro, não? Porque ele já está com 65 anos de idade, completa 66 em dezembro deste ano. Sim. Já tem tempo de idade para pedir a aposentadoria. Exato, ele já está perdendo tempo. Quanto mais ele perde tempo, menos ele mais ele vai perder dinheiro
pela falta desse requerimento. O Washington Tavares, em Jaguaribe. Sou funcionário público concursado há 23 anos e tenho mais 2 anos em outro município. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Ele tem 55 anos de idade. 65 anos de idade, com 30 anos de contribuição para ele ter direito à aposentadoria. Vamos à região metropolitana do Cariri. Carla Lima, em Crato. Eu contribuo desde 2020 na Previdência como facultativa de 5%. Aí tive trombose e o médico concedeu o auxílio, mas o INSS negou. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Primeiro tem que saber qual foi o motivo da negativa. Se foi médico, ou se foi pela perícia, ou se foi pela condição de segurado, se foram essas contribuições de 5% que podem não ter sido validadas, porque ela pode não ter sido feito o cadastro único ou ter a renda declarada. Então precisa saber o motivo disso. Depois tomar a decisão. Se entra com processo judicial, um recurso administrativo, então é bom ela procurar um advogado que trabalhe na área previdenciária para poder analisar e verificar a melhor solução. Joana Júlia, em Itapiúna. Tenho MEI, microempreendedor individual, mas recolho o INSS no código 1007. Tem algum problema? Tem erro aqui, professor? Se ela faz as duas coisas, não há problema nenhum. Ela vai ter a soma do MEI que ela contribui com o código 1007, que é de 20%. Anote na sua agenda a nossa linha direta 085 99273 4353. Márcia Gomes, em Pentecoste. Tenho ansiedade generalizada, faço tratamento no CAPS e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria com 55 anos de idade. Tenho direito a algum benefício do INSS? Olha, tem. Agora ela precisa saber se ela é contribuinte, se ela contribui com a Previdência, se ela está pedindo um BPC. Tudo isso vai depender do laudo médico. Primeira coisa a fazer é buscar um laudo médico, um atestado médico, dizendo que a pessoa está incapacitada para o trabalho. Saulo Caio, ele está no interior do Ceará, não diz em que cidade se encontra, fala que é professor, tem 55 anos de idade e 31 anos de contribuição comprovados. Eu gostaria de saber, pergunta o Saulo, quantos anos ainda terei que trabalhar para me aposentar? 31 anos com 55 de idade, né? Mais 10... vai depender de quanto ele tinha. Quantos anos ele tinha em 2019? 26. 26 para 35, faz muito tempo, 9. né? São 9? É. 9 26. anos. Ele tem que ter 9 anos de... Muito difícil. 9 mais 4, 9... 13. Ele se aposenta daqui a 13 anos. 55 com 13 dá 68. Além de então 60. ele vai se aposentar por idade antes. Então somente com 65 mesmo. Aí, porque a gente tenta buscar aqui uma regra para ver se ele se aposenta antes de 65. No caso dele, não há condições. Então ele somente com 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, então ele vai contribuir por mais 10 anos, vai chegar a 41 anos de contribuição. Se bem que ele diz que é professor, né? Exatamente. Mas aí eu não sei se ele é professor da rede pública, se é da rede privada. Aí precisa ter uma noção melhor. Mas mesmo sendo professor, ele pode se aposentar com 5 anos a menos nessa contagem. Então é possível que ele tenha aí um tempo menor. Em vez de 65 anos, ele se aposentar com 60 anos de idade. Nonata, em Calcaia. Sempre trabalhei de carteira assinada, mas faz mais ou menos 6 anos que não assino minha carteira. Como faço para continuar contribuindo para o INSS e garantir minha aposentadoria? Tenho 42 anos de idade. Na hora certa, professor Paulo Bacelar, a resposta para a Nonata. Ela precisa ver quanto tempo tem que ela contribuiu, né? 6 anos. Faz mais ou menos 6 anos que não assina. Ah, sim, que não tem carteira assinada. Então eu tenho que saber quanto tempo ela tem para ela continuar contribuindo. Se ela não tiver mais carteira assinada agora, ela já perdeu a qualidade de segurado, então ela voltar a contribuir como segurada facultativa ou como contribuinte individual, para ela voltar a ter qualidade de segurada e também ter os direitos da Previdência Social. Então, somando com o tempo que ela já contribuiu, ela pode se aposentar com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ou seja, a Nonata tem 20 anos pela frente para fazer esse dever de casa. E primeiro, ver quanto tempo ela já contribuiu, né? Olhar o cadastro dela, ver se não tem problema nenhum, se ela precisa fazer algum acerto e continuar contribuindo daqui para frente. Isadora Honório, em Fortaleza. Meu pai já tem 60 anos de idade e 12 anos de contribuição. Ele já pode pedir a aposentadoria?
65, Isadora, ele precisa ter 65 de idade e 15 de contribuição. Então, ele não pode parar de contribuir agora, continuar contribuindo mais 3 anos, para daqui a 5 anos ele se aposentar. Fátima, no município de Ocara, nunca trabalhei de carteira assinada e estou grávida. Posso pedir o auxílio maternidade? Sem contribuir, não, Fátima. Você precisa pelo menos ter uma contribuição antes do parto para poder pedir aposentadoria. Mais uma dúvida, Wanda Fernandes, Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Tenho direito à aposentadoria? Não e não, né, professor Paulo Bacelar? E não, a pessoa tem que contribuir para ter direito à aposentadoria. Trabalhei 9 anos e 6 meses e vai fazer 3 anos em setembro que não contribuo mais. Isso vai afetar a minha aposentadoria? Tenho 34 anos de idade. Deu para entender, professor Paulo Bacelar? Dina, em Russas, quase 10 anos de contribuição, há 3 anos não contribui, tem 34 anos de idade, mas pode sim voltar a fazer o dever de casa e garantir todos os benefícios assegurados pela Previdência Social. É isso mesmo, Luciano. Ela precisa voltar a ser segurada o mais urgente possível, né? Ela parou de contribuir, não é mais segurada da Previdência, então ela pode voltar a contribuir para retornar à sua condição de segurado. Professor Paulo Bacelar, uma ouvinte ou um ouvinte não se identificou e deixou a seguinte mensagem. Gostaria de saber o que é perícia social. Já fiz uma perícia e agora está marcada essa outra. A perícia social é um assistente social que vai na casa da pessoa para olhar a condição fática daquela pessoa, daquela família, como ela vive, como é que ela se veste, o que é que ela se ela trabalha ou não, quais são as pessoas que moram com ela, quais são as dificuldades que aquela pessoa tem naquela residência. Então, a perícia social é para ver a condição social que a pessoa vive na sua residência verdadeiramente. Jéssica, em Quixeramobim, estou afastada da empresa há 6 meses, tenho 3 anos de empresa com carteira assinada, recebendo auxílio por incapacidade temporária, entrei já com um advogado, tenho 3 hérnias de disco lombar, 2 hérnias cervical, tendinite, bursite nos braços direito e esquerdo, túnel do carpo nos 2 punhos e fibromialgia. Tenho direito a algum benefício com esse conjunto de problemas de saúde, professor Paulo Bacelar? Né? Já está com o caminho aberto para garantir a aposentadoria. Ela já está tendo um benefício, né? Está tendo um benefício por incapacidade temporária e isso pode transformar numa aposentadoria por invalidez, num benefício por incapacidade permanente, mas isso tudo depende do atestado médico e dizer se ela não tem mais condição de trabalhar. Lindomar em Icó, eu tenho 5 hérnias de disco, tenho fibromialgia e sinto muitas dores. Eu gostaria de saber o que faço para garantir o meu benefício. Primeiro lugar, ter um atestado médico, um laudo, ser segurado da Previdência e dar entrada no auxílio-doença para fazer a análise médica. Professor Paulo Bacelar, interessante, eu li aqui pela metade a pergunta do Lindomar, mas ele relata justamente um ponto que você já dá uma resposta e que inviabiliza, nesse caso, o pedido do auxílio-doença. Ele diz o seguinte: encaminhei meu pedido do benefício, o médico aprovou 2 meses e o INSS negou por causa que eu não contribuía, mas sou agricultor e tenho todas as provas de agricultor. Com essas provas, se você tem realmente que trabalha na agricultura, ele largou o trabalho urbano porque não estava mais conseguindo trabalhar, né? Então isso tudo pode ser somado para ter uma aposentadoria híbrida no futuro, mas isso você precisa ter realmente as provas. Se você diz que tem as provas e foi negado, aí somente com ação na justiça. Fernanda em Fortim, gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Meus pais trabalharam a vida inteira na roça, o papel de um serve para o outro? Com certeza, o grupo familiar pode aproveitar o documento de um para o outro. Franciélia em Acopiara, eu sou beneficiário do Bolsa Família, minha mãe, quando se aposentar vai interferir no meu benefício? Posso ter esse benefício cancelado? Olha, pode sim, vai depender da renda familiar. O Bolsa Família é calculado com a renda da família. Então, a família que está cadastrada no Cade Único, se aumentar a renda, vai ser recalculado aquele benefício. Lidiane em Crato, meu esposo é vigilante e sofreu um acidente no trabalho. Ele pode receber algum benefício? Como fazer? Primeiro precisa ter uma declaração da empresa atestando o último dia trabalhado e depois você precisa dar entrada no auxílio-doença dele. Débora Nunes em Juazeiro do Norte, meus filhos moram comigo e eu recebo uma aposentadoria por morte, mas eles são autistas, consigo algum benefício para os meus filhos? Sim, a aposentadoria por morte é uma pensão, né? A pensão vai ser um fato que vai ser analisado a renda familiar. A pensão ela serve para calcular
a renda familiar, que tem que ser abaixo de 1/4 do salário mínimo. Pelo autismo, dá direito pela doença, pela incapacidade, mas precisa ver a renda familiar. Professor, nesse caso, a Fabiana, ela precisa ter quanto por média dentro de casa, do ponto de vista... Se ela recebe uma pensão de um salário mínimo e ela é sozinha em casa, com os filhos... Filhos, né? Ela não diz quantos No filhos. caso da Débora, eu falei Fabiana, mas é a É. Débora, pergunta da Débora. Se for um benefício de um salário mínimo, tem que ter no mínimo 5 pessoas para ela poder ter direito a um benefício do autismo. Fabiana, agora sim a pergunta. Em Fortaleza, tenho 49 anos de idade, já completei 8 anos de contribuição. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Quanto tempo eu preciso esperar? Somente aos 62 anos de idade, Fabiano. Então você precisa realmente ter trabalhar, continuar a sua vida, contribuir o máximo que você puder, porque você só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Eugênia em Fortim, quais são as formas atuais que a Previdência Social possui para que a gente possa contribuir para garantir a aposentadoria? Não trabalho de carteira assinada, mas gostaria de contribuir. Olha a utilidade aí do Jornal Alerta Geral na vida das pessoas, professor Paulo Bacelar. Você precisa entrar no site do INSS, no meu.inss.gov.br, verificar a sua condição, se você é contribuinte individual ou facultativa, e fazer o cálculo de quanto você quer se aposentar. Se você quer se aposentar com valor maior do que o salário mínimo, você vai ter que fazer o código 1007, que é o código de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. E se for um salário mínimo apenas que você queira se aposentar, você pode colocar o código 1163, com um salário mínimo apenas, pagar 11% do salário mínimo. Então, é essa forma que você faz no site do INSS, você pode fazer todo mês e gerando suas guias, seus boletos, para você ter direito a uma aposentadoria no futuro. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Ricardo Faustino, em Fortaleza. Meu pai tem 71 anos de idade e minha mãe 73 anos de idade. Eles trabalharam na agricultura a vida inteira. Como eu faço para dar entrada na aposentadoria rural? Você precisa ter as provas rurais, tanto de um como de outro. A prova de um pode servir para o outro. Não ter só pago ao sindicato. Mesmo que não tenha pago ao sindicato, você tem direito à aposentadoria rural. Se comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se você tiver provas de 15 anos atrás, provas mais recentes, para poder requerer o benefício na via administrativa. Professor Paulo Bacelar, esses 15 anos são meses e meses de tempo ininterrupto ou pode ser intercalados esses 15 anos? Podem ser intercalados. Agora, para ser intercalados, precisam ter provas dos períodos intercalados. Maria Rejane, em Jucás. Minha sobrinha nunca trabalhou de carteira assinada e está grávida. Ela pode pedir o auxílio maternidade? Como a gente faz para dar entrada nesse pedido? Não. Para ter direito ao salário maternidade, tem que ter pelo menos uma contribuição como contribuinte individual, como facultativo, para você tentar pedir aposentadoria, o salário maternidade. E, em regra, você precisa de 10 meses para ter direito ao salário maternidade. Mas, em uma decisão judicial, bastando uma contribuição, você já poderia ter direito. Bem pertinho de Acopiara, de Jucás, está Acopiara, na região Centro-Sul, onde nós temos a retransmissão da FM Carinhosa 91. Lúcia, em Acopiara, sou professora do município e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. Existe diferença? Município de Acopiara, professora da Rede Municipal de Ensino. Precisa ter acesso à regra da Previdência Social em Acopiara, porque é regime próprio de Previdência. Para cada município existe uma regra, e aí precisa saber quais são as regras da aposentadoria em Acopiara, ver se ela já se adequou à reforma da Previdência de 2019. Natanael, em Horizonte. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica por 5 anos, mas esse tempo não tinha carteira assinada. Como fazer para comprovar esse tempo? Somente com a ação trabalhista para reconhecimento desse vínculo, com testemunhas, com provas, para poder o INSS averbar esse tempo no CNIS. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, para a mãe do Natanael entrar com uma ação trabalhista, tem um tempo mínimo aí, Não, o máximo de intervalo? Para vínculo não existe tempo mínimo. Ele pode entrar com a ação trabalhista para reconhecimento de vínculo de qualquer período. Elias, em Aracoiaba. Meu pai é vigilante e trabalha em uma empresa há mais de 10 anos. Ele recebe insalubridade. Isso dá direito para ele ter uma aposentadoria especial? Somente com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Mais uma dúvida de Aracoiaba, agora da Auricélia. Trabalho para a prefeitura há 3 anos e recebo meio salário. Tenho direito ao auxílio maternidade?
Luciano, tem que saber se é regime geral ou próprio. Ou se for terceirizado, Se professor for Paulo regime Bacelar? geral e terceirizado, ela precisa fazer a complementação do salário mínimo para ter direito ao salário maternidade, porque com um valor de menos de um salário mínimo, o INSS não concede o benefício. Raimundo, em Uruburetama, tenho o coração crescido, entrei com um pedido de auxílio, o pedido foi negado. Quero saber se tenho direito, hoje estou com 40 anos de idade. Aí precisa saber, analisar o caso, analisar o processo, você pode procurar um advogado que possa analisar e requerer judicialmente o restabelecimento desse benefício. Final da nossa conversa aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar. Muitas perguntas ficaram aqui guardadas, mas serão respondidas ao longo das nossas próximas edições do Jornal Alerta Geral. Professor Paulo Bacelar, quero prestar uma homenagem aqui, dedicar esta edição de hoje do Jornal Alerta Geral a um ouvinte muito especial, o senhor Manuel Bacelar, pai do professor Paulo Bacelar, que há poucos dias o acompanhou na Bahia, está de volta aqui para as nossas gravações presenciais. A você, professor Paulo Bacelar, ao seu Manuel Bacelar, um grande abraço, 100 anos de vida bem vividos. É isso, Luciano Hugo. Com muita saúde, com muita vontade de viver, principalmente, muita lição para dar para nós jovens. Que nós jovens, né? Nós jovens, claro. Os Exatamente. cabelos brancos não querem dizer nada, apenas uma questão de DNA, de... Como se fala no interior do Ceará, o Paulo Bacelar puxou a mãe, puxou o pai, que logo cedo ficaram com cabelos brancos. Eu não, ainda tô com os cabelos pretinhos aqui. Pois é, então eu vou pedir a tinta para sua esposa que você usa lá na sua casa. Então é isso, essa vontade de viver com 100 anos, a gente dá muita lição pra gente, que a gente possa cuidar da nossa saúde e que a gente chegue lá muito bem e a gente possa estar aqui por muitos anos. Fazendo apoio de frente, professor Paulo Bacelar? Fazendo o quê? Apoio de frente? Apoio não, aí apoio só 2 ou 3. Né? Grande abraço, professor Paulo Bacelar, você ouvinte internauta, o nosso muito obrigado, um grande abraço.